Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje chegamos à lição de número 2, Oséias, o marido traído, lição que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, de número 39, da editora Central Gospel. Hoje temos um professor especial como convidado, o pastor Eliseu Fernandes. Nós esperamos que você possa aproveitar cada detalhe dessa ministração. Te espero no final. A paz do Senhor, é um prazer estar com vocês novamente. Pessoal aí do canal Crente Docente, que está aguardando essas lições nesse novo trimestre que nós já iniciamos. Nós estamos na lição 2, a segunda lição que fala sobre Oséias, o profeta Oséias. Lembrando que nós estamos no conjunto dos 12, chamamos de 12 porque, na verdade, no texto hebraico, os profetas menores estão num rolo só. Então, você tem os 12 livros em apenas um manuscrito, um texto de rolo, de pergaminho, ou papiro, vai depender. Papiro, papel, pergaminho, pele de ovelha. No caso, Oséias, ele inicia, nessa segunda lição, o tema Oséias, o marido traído. Então, já falando em tema e ou não é tema, vamos esclarecer essa questão, já que você também é professor. O título é o que se encontra na capa da revista. Título: Mensageiros de Deus em tempos de crise. Título: subtítulo: Profetas menores. Cada lição tem tema, porque dentro do título se subdivide os temas dentro da temática total, que é profetas. Consequentemente, uma lição de introdução são 13, 12 profetas. Você vai ter as 12 lições correspondentes aos profetas menores. Como você já deve ter ouvido na lição 1, não é porque eles são menosprezados. Então, Agostinho vai criar o termo menores, século VI, para se referir ao conteúdo do livro, comparando aos profetas maiores, como Isaías, são 66, etc. Fechando Daniel com 12, que entra, no caso, não na Bíblia hebraica, entra como escritos, mas na Bíblia protestante entra em profetas maiores, tudo bem? Então vamos lá falar um pouquinho sobre Oséias, o marido traído. Oséias é um texto muito bonito. Não sei se você sabe, uma das grandes palavras teológicas do texto vai aparecer que Hesed você pode ter, no mínimo, 6 traduções. Hesed pode ser amor leal, misericórdia, compaixão, fidelidade, lealdade. É o Hesed de Deus, ou seja, é o amor de Deus por Israel. O livro de Oséias, eles têm algumas teorias sobre se o casamento de Oséias é uma metáfora, se é uma ilustração, se realmente aconteceu. Não vamos entrar nesse mérito, mas algo que me chama a atenção, que eu acredito, é que a vida do profeta é tão profético quanto a mensagem que ele traz. Consequentemente, alguns atos dos profetas, como também o nome dos filhos de Oséias no contexto do livro, representam a própria nação de Israel. Então, o profeta Oséias, ele é contemporâneo ao profeta Isaías. No entanto, o profeta Isaías é o profeta da corte de Judá. E Oséias, ele está nesse período pós o ministério de Elias, Eliseu e Miqueias. Então, na verdade, você tem uns ministérios meio que próximos. Você tem uma pouca diferença de tempo, mas você está no mesmo contexto histórico. Consequentemente, Oséias está profetizando para o reino do norte, que, por sua vez, um dos temas centrais dentro das palavras teológicas que encontramos por 6 vezes a palavra Baal. O que é Baal? Baal era o deus da chuva, da fecundidade, da prosperidade. O mesmo Baal que Elias vai lutar. Apesar que você tem uma referência dentre elas, que é Baal Peor, que aí no caso o profeta faz uma referência ao passado. A questão dos moabitas, da fornicação, da prostituição no deserto, mas porque está dentro do mesmo contexto de prostituição, já que a esposa de Oséias, Gomer, Gomer vem do verbo gamal, que é interessante, que é um particípio, que é aquilo que está finalizado, ou seja, a finalização de toda uma mensagem se tratava a respeito do amor de Deus para Israel, sendo que Israel preferiu ter o seu Baal, ou seja, marido, porque a palavra Baal também é marido. Então, o seu marido, ou seja,
Israel torna-se a mulher infiel, que é representada por Gomer. E Oséias torna-se o protótipo da figura do próprio Deus, que ama, que busca recuperar a sua esposa, o seu casamento, no caso é a aliança de Deus. E cada filho de Oséias representa um estágio dessa segregação e desse afastamento de Israel em relação ao verdadeiro culto. Lembrando que eu falei sobre Elias, no começo de Elias, em 1 Reis 17, você está no início de um culto a Baal, no caso não como no tempo dos juízes, um culto espalhado ou esporádico, mas no tempo de Elias um culto já oficializado, um culto da corte, já que a rainha Jezabel, ela é devota e possivelmente era uma sacerdotisa do culto a Baal, mas do Baal de Tiro e Sidom, da região lá da Fenícia, só que ela traz para cá, utilizando-se o Baal do Reino Norte, da região também, que está ligada à questão que, de fato, a região norte é uma região mais fértil, comparando Judá, tirando a parte de Jerusalém e Engedi, o resto é mais deserto. Então, você tem uma região muito fértil, e, consequentemente, o culto de fertilidade foi um atrativo muito forte para o Reino Norte. Consequentemente, Baal torna-se, nesse período aqui, em Oséias, uma mistura do próprio Deus com Baal, ou seja, um sincretismo entre Jeová e Baal, e aí Deus trata a metáfora pelo casamento, na ilustração, a vida profética, o casamento do profeta, demonstrando a infidelidade. Israel torna-se infiel a Deus, tem os seus amantes, no caso Baal, outros deuses. Consequentemente, você tem a questão geográfica. No caso de Israel, ele transita entre dois pensamentos. Ele tem aliança ao norte. Se você for lá no 14:1, fala sobre a questão da Síria. Se você for no 12, fala sobre a questão do 1 a 3, você vai ver essa questão do reino norte, do reino e também da aliança com a Síria, o medo da grande potência síria. Engraçado que Israel tinha tanta aliança com o Egito, ou seja, o sul, e com a Síria. Então ele estava tentando evitar qualquer tipo de intervenção internacional naquele momento da história, porque você tem a época dos grandes impérios do Antigo Oriente Próximo. Consequentemente, Oséias vai falar, dentro da relação matrimonial, a relação de infidelidade de Israel. Israel tornou-se infiel porque trocou o verdadeiro Deus pelo falso Deus. E aí isso é retratado dentro do casamento de Oséias, onde Deus manda que ele busque uma mulher e ela não apenas se prostituiu, ela era uma prostituta, porque o símbolo máximo da aliança é o casamento. É por isso que você vai entender que o verbo yadá, conhecer, é o verbo que também denota a intimidade sexual. A gente vê lá no texto de Gênesis, e Adão conheceu, Gênesis capítulo 4, e Adão conheceu, o conhecer aí fala da intimidade sexual. Igualmente lá no capítulo 9, quando Noé conhece que a terra está seca a partir da observação do comportamento da pomba, que ela traz no seu bico um raminho de oliveira. Consequentemente, você percebe que o verbo conhecer denota a intimidade com Deus. Não é à toa que o profeta vai protestar e vai dizer que o meu povo foi destruído, pereceu, deixou de existir por completo de alguma maneira, pelo fato de não ter conhecido Deus, ter abandonado o conhecimento. Então, ou seja, a intimidade com o verdadeiro Deus, o entendimento do verdadeiro Deus é substituído pelos falsos deuses, ou a pedra, ou aquilo que você vai ver dentro do próprio contexto dos capítulos concernentes ao livro de Oséias. Interessante que nesse casamento, que representa a quebra da aliança, a quebra da lei mosaica em relação a o que era permitido dentro do contexto de Israel, na metáfora da aliança, podemos observar então que ele vai ter filhos dessa união, que vão representar simbolicamente, pelos seus nomes, a vindicação da justiça de Deus em relação ao Reino Norte. E interessante que vai chegar um momento, apesar de ele citar 35 vezes o termo Efraim, no momento vai dizer, Efraim morreu, Efraim tornou-se culpado em Baal, Efraim está com os ídolos, porque é uma das maiores tribos dessa região norte, que faz essa coligação que nós vamos chamar então de Reino de Israel, já que nesse período você já tem mais ou menos 200 anos que já tem a ruptura entre os dois reinos, o Reino de Judá ao sul e o Reino de Israel ao norte. Consequentemente,
podemos observar aí, você professor, que os 3 filhos de Oséias com Gomer recebem alguns nomes. O primeiro, Jezreel, que está ligado então ao julgamento da casa de Jeú. Você lembra que Jeú vai vingar, vai mandar jogar Jezabel lá de cima da torre, lá da janela, que ela morre, e como a carne de Nabote foi comida pelos cães e seu sangue foi lambido da mesma forma Jezabel, que quando manda ser enterrada pelos eunucos não tem mais nada, porque o sangue de Nabote foi lambido pelos cães quando ele foi feito um falso testemunho de um público dizendo que ele tinha murmurado contra Deus, e aí a tomada vinha de Nabote. Então, os nomes representam que, apesar de todo o esforço de Jeú de ter uma nova dinastia, assim, uma dinastia que seja ali criada para temer a Deus novamente, você percebe que o povo continuava na adoração a Baal, que já é um iniciado no próprio capítulo 18 de 1 Reis, que quando Elias realiza a ação do sacrifício, o povo diz que o Senhor é Deus, mas você não vê uma conversão, uma contrição pelo pecado da idolatria. Consequentemente, aqui está dizendo que, por mais que Elias, Eliseu, Miqueias, que são contemporâneos, e agora Oséias, venha falar contra a idolatria, o povo continuava quanto mais e assim adorando a Baal e abandonando, dando as costas para o verdadeiro Deus, o Deus da aliança, que os havia tirado da terra do Egito, que havia trazido para a terra que emana leite e mel, e nas questões políticas e sociais você tem uma ruptura desse reino, e agora começa a ter uma independência nesse reino norte, e agora esse reino torna-se idólatra, desde Onri, e aí Acabe sucessivamente até mais ou menos esse período, onde nós temos a história do profeta Oséias e os reis concernentes nessa lição. O outro filho seria uma filha, propriamente dito, que é Lo-Ruhamá, que é desfavorecida, não amada. Ou seja, aquela que aparentemente seria uma mulher que é repudiada, mesmo que no contexto, digo isso, tenha bem notado isso, não apareça o divórcio, já que o próprio Deus vai falar em Malaquias que repudia o divórcio. Então estava buscando, por meio das metáforas dos nomes proféticos dos filhos, dizer que Israel, por adorar Baal, agora torna-se desfavorecida ou não amada. Mas isso não significa que Deus não amasse. Deus buscava na repreensão. Veja bem, a repreensão de Deus é para o arrependimento. Quando Israel torna-se então de dura serviço e não quer se arrepender, o último ponto disso a gente vai entender como o exílio assírio em 722. É que Oséias é anterior a esse exílio, então ele é interessante também o profeta Oséias, que é salvação. Ele profetiza, o povo continua, passa mais um período de tempo, ele aqui simbolicamente está perto de Jeroboão II, depois é Oséias, que é um rei, que vai ser o último rei do Reino Norte, ou seja, profeta Oséias é salvação, o povo não se arrepende, não é salvo, o último rei Oséias é salvação, o reino não se arrepende e o reino não é salvo, é levado assim para o cativeiro. Consequentemente, outra filha que nasce é Lo-Ami, ou seja, não meu povo, ou seja, não torna-se mais povo de Deus pelo fato da sua incredulidade, por ter abandonado Israel. Interessante como Deus trabalha essa questão do abandono de Israel no Antigo Testamento, mas é um abandono para que Israel voltasse a ele. A questão, como que eu posso dizer? A questão de Deus tirar algo de Israel não implica uma perda total, implica uma ausência temporária. De fato, ocorre o mesmo pensamento de Oséias em Jesus. O Messias é tirado dos judeus para ser dado ao mundo como um todo, para que os judeus, vendo o mundo tendo acesso ao Deus que eles queriam ter, voltem-se para Deus. Então, na verdade, quando ele diz que não é Lo-Ami, não é meu povo, é uma retirada momentânea da graça e do favor de Deus, para que o povo possa perceber isso e retornar a Deus. E aqui você tem a busca incessante de Deus. Dentro das palavras teológicas de Oséias, o Hesed, você tem 6 vezes que aparece no livro, e Deus sempre tratando a misericórdia, e vai chegar a dizer, usar a mesma palavra para Efraim, dizendo que o amor de Efraim é como nuvem da manhã, ou seja, é um amor passageiro, algo que não permanece. E ele vai chegar a dizer que na Septuaginta ela foi traduzida como misericórdia. Pelo contexto, ele dizer, amor quero, sacrifício não, ou misericórdia quero e sacrifício não. Então, dentro do contexto de Oséias, não era questão só apenas sacrificial para o perdão dos pecados, mas era um arrependimento sincero, um quebrantamento para que a mudança de caráter pudesse acontecer, que aparece de forma metafórica agora na própria mudança dos nomes. Então, que não era Lo-Ruhamá passa a ser, e Lo-Ami passa a ser Ami, meu povo, e então Deus vai se reconciliar novamente
com a nação de Israel. No caso, ela deixa de existir por causa do exílio assírio, mas a busca incessante de Deus de reconciliar-se com Israel, que está na adoração dos falsos deuses, principalmente no culto a Baal. Dentro disso, a mensagem de Oséias para os nossos dias implica que Deus continua amando. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é grande. Interessante que, quando diz que meu povo foi destruído por falta de conhecimento, tanto no capítulo 4, 6, quanto no 6 também, que vai falar sobre essa questão, que o conhecimento de Deus era melhor que o holocausto, e o Abacuque vai dizer que o conhecimento da glória de Deus cobrirá o mundo como as águas cobrem o mar. Então, conhecer a Deus é ter intimidade com Ele, porque você só pode experimentar a totalidade de um amor quando você convive com Deus e tem uma experiência pessoal com Ele. Então, a mensagem de Oséias para hoje, para a nossa atualidade, é a infelicidade do pecado, as consequências do pecado e a busca de Deus no homem. Deus buscou tanto o homem que o próprio Deus, ele, pela sua imanência, ele vai ser tão imanente com Israel na sua busca. A imanência de Deus se manifesta nos milagres, é claro, um dos pontos principais da imanência, mas a imanência vai se tão próxima, a proximidade de Deus pela encarnação de Cristo, que é a proximidade total de Deus com o homem para resgatar o homem da questão do pecado. No caso do culto a Baal, ele era promovido pelas prostitutas cultuais e pelas orgias sexuais. É por isso que você tem uma menção dentro das 6 de Baal Peor, que fala do culto do deserto, o culto, a prostituição do deserto. Então, a aliança de Deus, quando é profanada, ela é semelhada ao adultério. É por isso que Paulo, quando vai tratar a questão da lei em Romanos 7, não seria tão preciso assim, mas do capítulo 5 ao 7, ele vai tratar essa questão da lei bem interessante, ele vai usar uma metáfora bem legal que cabe aqui. Uma mulher, se for encontrada com um homem, é adúltera, mas se seu marido morrer, ela está livre da lei do marido e pode casar com quem quiser. É por isso que a metáfora do cristão é a morte e a ressurreição. Ou seja, eu morri para o meu velho marido, a minha natureza, eu morri para o meu velho marido, a lei, e agora eu posso ter novas núpcias, que é Cristo, onde a lei é implantada no meu interior, no meu coração, pela presença do Espírito Santo. Então, a mensagem de Oséias para hoje, no seu estilo literário, onde Deus busca incessantemente a Israel, Deus chama atenção, Deus está acenando para Israel está dando as costas, não quer o conhecimento de Deus, tem rejeitado a Deus, tem buscado o outro, e Deus vai permitir então a punição, lembrando que a punição é o resultado da desobediência. Mas a reprimenda de Deus, a demonstração de Deus é resultado do seu próprio amor para não permitir que caiamos em erros mais grosseiros e assim sejamos destruídos ou nos autodestruímos. Então o estilo de Oséias é um estilo simbólico, ele fala de um casamento, traz uma estrutura retórica muito linda, que faz um símbolo da moralidade e de uma intimidade profunda com o verdadeiro Deus pelo próprio termo conhecimento, que representa também a própria intimidade sexual, como podemos ver em Gênesis capítulo 4. E a chamada de arrependimento ao povo que incessantemente não quer se arrepender. E aí você percebe lá no final do livro algumas organizações literárias na sua tessitura do texto que vai dizer, olha, do Egito chamei meu filho, Oséias 11:1, que o evangelista Mateus vai usar para dizer sobre o retorno de Jesus do Egito. O texto profético para Jesus e o texto histórico para Israel, dizendo que tirou Israel do Egito, trouxe aquela terra, cumpriu uma promessa, mas depois de ter recebido tudo de Deus, simplesmente Israel virou as costas para Deus. O que percebemos de forma teológica é um enoteísmo. O que seja enoteísmo, professor? O enoteísmo é uma distorção teológica, onde um Deus é verdadeiro, mas os outros também podem ser verdadeiros. Então, Jeová é Deus, mas Baal também. Então, ao invés de ter um monoteísmo, só o Senhor é Deus. Eles apelaram com um desvio teológico, chegando num enoteísmo. Mas Deus apelou para promessas
para ameaças, para punições e a própria restauração. Porque, como disse lá no 14, vai falar da Síria, a partir do 2 ao 4, se me foge a mente, salvo engano, lá não vai dizer assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor, porque pelos teus pecados tem caído. Ou seja, Deus está sempre nos chamando a um arrependimento. Certa vez me perguntaram: onde está o avivamento que foi pregado na década de 80? Eu disse: está aí, porque não vai existir nenhum tipo de avivamento. Só para lembrar, avivamento é o tema da terceira lição, que é Joel. Só para te dar uma dica. Avivamento se dá primeiro pela palavra de Deus, ou seja, um conhecimento de Deus, e depois por quebrantamento. Então, quando você tem uma geração que peca, pequei, Deus perdoa, não chora mais o seu pecado, não se preocupa mais com a sua condição, você percebe então que está longe realmente do verdadeiro conhecimento de Deus, está longe de uma intimidade com Deus, porque o pecado gera uma ofensa. Todo pecado é desonra. Todo pecado gera desonra, e quando pecamos, desonramos a Deus. E no caso, na troca do verdadeiro Deus pelo falso, pela madeira, pelo que eles adoravam como Deus, que era o Deus da prosperidade, e interessante que, historicamente, Israel vai passar por um período de grande prosperidade, um grande desenvolvimento econômico, ainda mais porque tem mais terras férteis do que o reino de Judá, que era mais ligado ao deserto da Judéia, a parte mais ermas, mais de pedras e de grande dificuldade assim para o plantio relacionado a isso. Mas aí Deus apela ao povo dizendo que eles deveriam conhecer. Então, como eu disse, conhecer a Deus é uma intimidade, ou Yadá, né? Adam, Yadá, Raiz. E Adão conheceu a sua mulher, Et Raiz conheceu a sua mulher. É uma intimidade. Conhecer a Deus é todo dia. Deus se revela pela sua palavra, pela sua vontade todos os dias. É por isso que ele vai dizer em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todo dia, Deus se manifesta a nós para que possamos, por meio dessa manifestação, ou seja, pela palavra, pelo Espírito testificando, ou pela voz de Deus, ou por dom de alguma maneira teofônica ou não, Deus se manifestando para que possamos, então, estar mais próximos dele. Então, a ira de Deus, infelizmente, veio sobre aquela nação porque não se voltou a Deus. Foi cultuar aos outros deuses, e essa história de tristeza vai acabar, então, como você já sabe, com o exílio. Mas Deus sempre mantém uma oportunidade. Deus sempre deixa uma porta aberta, um caminho para sair, para o arrependimento, para que possa nos dar uma nova oportunidade. Então, essa é a nossa reflexão final, professor. Pega a lição, trabalha essa questão contextual, trabalha a questão profética do livro e aplica o livro para a atualidade, para que aquele que venha ouvir a sua aula possa entender que o texto ele é atualizado. E como eu atualizo o livro, como eu atualizo a mensagem, quando eu venho aplicá-la para a minha vida. Então, hoje, Oséias fala da troca da aliança, a troca do Deus verdadeiro pelo falso. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, se a minha mulher, se meus filhos, se minha filha, se o meu trabalho, se vier ocupar o lugar de Deus, é uma idolatria. Então Deus deve ser o centro de todas as coisas. Busque trabalhar pelo todo, não pela parte, porque se você for trabalhar pela parte, você vai trabalhar pelo aquilo que você acha que é o certo, e aí você esquece do todo, do corpo, e aí você vai só beneficiar aquilo que você acha certo, e aí de repente você está idolatrando aquilo que você é chamado. Certa vez, me perguntaram assim: o que você acha do seu ministério? E eu respondi assim: bem, o ministério é de Deus, ele deu, porque até aquilo que Deus aloca, ele cobra. Lembra da passagem dos talentos? Ele dá, ele vai cobrar 100% aquilo que foi entregue. Então, se for meu e não for de Deus, eu prefiro acreditar que é de Deus em mim, porque se for meu, eu vou jogar fora, eu vou destruir. Mas quando é de Deus em mim, eu tenho que tomar conta de coisa que não é minha. E aí eu tenho um redobro na vigilância daquilo que Deus te entrega para tomar conta. Israel recebeu como receptáculo a grande revelação da verdade através dos textos que hoje conhecemos como o Antigo Testamento. Mas não guardou a verdade, porque desprezou o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus significa ter intimidade com Ele, como um homem tem com a mulher, no sentido metafórico bíblico. Por isso a metáfora do casamento, da prostituição, dos filhos, dessa relação que tem nomes desagradáveis. Mas aí que vai mudando, dizendo que Deus é um Deus de misericórdia, mas não deixou de mudar e manteve o juízo para aqueles que não querem arrependimento.
Para os que se arrependem, a misericórdia. E para os que não se arrependem, o juízo. Mas, se você se arrepender, você também vai encontrar misericórdia da parte de Deus. Então, que você possa entender isso, esse livro de Oséias fala da denúncia de comportamentos. Que o seu comportamento possa melhorar com uma conversão. Converter ou mudar de lugar. Interessante que no hebraico a conversão a gente chama de shuv. Shuv, 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 que significa volte-se, volte-se, volte-se. Ou seja, voltar para onde você estava. E dessa maneira nós possamos colocar em prática, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, como diz Lamentações, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Mesmo vivendo numa nova aliança, não debaixo da lei mosaica como entrega a Israel no Decálogo, mas vivemos debaixo da lei de Deus em nossos corações, como princípios morais, a qual, como João vai dizer em 1 João 5:11, fugir da idolatria, qualquer coisa que ocupe assim lugar de Deus nas nossas vidas. Deus seja o centro de tudo na nossa vida. Que tudo que façamos seja para Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Ou seja, tudo é dele, Ele fez, tudo é para Ele, Ele vai utilizar e tudo provém dele. Então, para Ele também seja glória para todo sempre. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui de volta. Esperamos que você tenha aproveitado toda essa ministração do pastor Eliseu Fernandes. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você possa, neste momento, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que for novidade aqui do nosso canal Crente Docente. Também quero pedir para você que você compartilhe essa lição com outras pessoas, que você possa comentar, curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. Desde já nós agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo CDcast.